A história que vamos narrar aconteceu há quase 2000 anos atrás. Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade do pecado. E Jesus deu sua vida para a remissão dos nossos pecados. Por isso, hoje, mais do que assistir essa história, é preciso que cada um de nós reflita sobre os ensinamentos e o sacrifício que Jesus fez por nós. Jesus pregou a paz e o amor ao próximo, e ainda assim foi crucificado. É preciso não esquecer do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Vamos então refletir sobre a dor de Jesus para que possamos renascer para Ele e junto com Ele, na Páscoa. Estamos em Jerusalém, na época da Páscoa. Jesus sabia que essa seria sua última Páscoa, por isso reuniu-se com os discípulos para a última ceia. Depois Jesus tomou o pão, o abençoou, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos vós, isso é o meu corpo que é dado por vós. Depois Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos vós, esse é o meu sangue que será derramado para o perdão dos pecados. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois disso, Jesus foi para um jardim, no Monte das Oliveiras. Lá chegando, disse a seus discípulos: Orai para terdes forças contra a tentação. Jesus se afastou do grupo, indo mais para o fundo do jardim. Se ajoelhou e orou: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice de sofrimentos. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade. Jesus voltou para perto de seus discípulos. Nesse momento chegou Judas Iscariote, trazendo guardas armados para prenderem Jesus. Jesus sabia de tudo que ia acontecer com ele. Então Judas se aproximou de Jesus e foi lhe dar um beijo de saudação. Judas, é com este beijo que vês me trair? Jesus disse aos guardas: Se é a mim que procurais, deixai que este se retire. E assim se realizou o que Jesus tinha dito. Os guardas então prenderam Jesus, que foi levado a Pôncio Pilatos, governador romano. Os chefes do povo fizeram muitas acusações falsas a Jesus. Ouvindo isso, Pilatos perguntou a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então tu és rei? Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Verdade? O que é a verdade? Mas não esperou resposta. Virou-se e foi falar com os judeus. Não encontro nenhuma culpa neste homem. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Então os judeus começaram a gritar: Jesus não, solte Barrabás, solte Barrabás. Barrabás era um bandido, mas para vender aos judeus, Pilatos soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus. Os soldados chicotearam Jesus. Depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus, zombando de Jesus. Os soldados diziam: Toma tua coroa, rei dos judeus. A coroa de espinhos feriu a cabeça de Jesus. Puseram-lhe um manto vermelho
e troçavam dele. Quando viram Jesus, os judeus começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas não encontro nele crime algum. Todo aquele que se diz rei se declara contra César. Pilatos então fez um sinal para um dos guardas que lhe trouxesse uma vasilha com água. Lavou a mão, enxugou-as e disse: Que recaia sobre os vossos ombros o peso dessa morte. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e os soldados o vestiram com suas próprias vestes e o levaram. Os soldados o fizeram carregar a cruz por toda a cidade até o Monte Gólgota, onde Jesus seria crucificado. Jesus tropeça e cai pela primeira vez. De feridas de sangue, ele viu Maria, sua mãe, que chorava ao ver toda a maldade que faziam com ele. Jesus voltou a andar, mas já fraco pela falta de alimentação e pelos maus tratos, caiu pela segunda vez. Verônica se aproxima de Jesus e limpa seu rosto com um pano. Os soldados perceberam que Jesus já estava sucumbindo, então obrigaram Cirineu a carregar a cruz para ele. Jesus sobe o morro do Calvário e lá chegando, cai pela terceira vez. As santas mulheres, incluindo Maria, sua mãe, observavam tudo aquilo cheias de pesar e dor. Jesus agora permanece caído no chão. Cirineu deixa a cruz ao lado de Jesus, se afasta. Primeiro os soldados crucificaram os dois ladrões, depois vieram até Jesus, o despiram de suas vestes e o deitaram sobre a cruz. Pregaram primeiro a mão direita com um cravo de ferro, e o sangue santo do Senhor jorrou. Depois fizeram o mesmo com a mão esquerda. Não contentes com tudo isso, os soldados ainda fixaram os dois pés de Jesus com um único cravo. O sangue de Jesus escorria e manchava a madeira da cruz. Depois levantaram a cruz. Jesus é crucificado entre dois ladrões, e os judeus passavam e diziam: Tu não és o rei dos judeus? Então salve-se. Se és filho de Deus, desce da cruz. Salvou os outros e não pode salvar-se. Se és rei de Israel, desce da cruz e nós creremos em ti. As dores de Jesus aumentaram dramaticamente. Seu esforço para respirar era enorme. Mesmo sofrendo na cruz, Jesus olhou para o céu e perdoou a todos, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus havia perdoado aquelas pessoas que lhe faziam tanto mal, mesmo agonizando na cruz. Então ele disse: Tenho sede. Um dos guardas fixou uma esponja na ponta de sua lança, molhou no vinagre e levou até os lábios de Jesus. Jesus não aceitou. Jesus ainda sofreu por mais algum tempo. E antes de morrer disse: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Inclinando a cabeça para frente, morreu. Houve trevas por toda a terra, escurecendo-se o sol. A terra tremeu, muitos túmulos se abriram, dos quais ressuscitaram os corpos justos, e o véu do templo rasgou-se no meio. Ao ver tudo isso, um centurião exclamou:
Esse homem era mesmo filho de Deus. Para ter certeza da morte de Jesus, o centurião enfiou uma lança na altura do seu coração e então mais sangue jorrou do corpo de Jesus. Jesus foi retirado da cruz por José de Arimateia, com a ajuda de alguns discípulos e das santas mulheres. Ao ver o corpo do filho profanado e injuriado, Maria chorou amargamente. José de Arimateia possuía um túmulo novo, encravado na rocha, perto do Calvário, e foi nele que colocaram o corpo de Jesus. Pilatos enviou 3 guardas para vigiarem o túmulo. Eis que um anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra do sepulcro, causando um grande terremoto.